Crítica textual em defesa da fé cristã. A divindade de Cristo na Epístola de Judas. Na Epístola de Judas, no versículo 5, temos um testemunho fatal e fulminante contra os negacionistas da divindade de Cristo. O texto exprime exatamente a noção teológica de que Jesus é consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma natureza, equivalente em majestade e unidade, e partilha dos atributos que compõem a natureza da deidade trina. Na Epístola de Judas, no verso 5, a maioria esmagadora das versões traduzem o texto da seguinte forma: Mas quero lembrar-vos, como quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Entretanto, os mais antigos papiros e manuscritos gregos contendo essa passagem utilizam o substantivo nominativo Jesus como aquele que tirou os israelitas da terra do Egito, enquanto o substantivo Senhor não consta nos mais antigos manuscritos e papiros alexandrinos. Mas por que então a maioria das versões preferem traduzir Senhor ao invés de Jesus? É o que responderemos mais adiante. Bem, a maioria das versões traduzem o Novo Testamento a partir de uma família de transmissão textual, a chamada tradição textual majoritária, ou texto receptus, que são a maioria de manuscritos gregos, porém sua grande massa provém da Idade Média, nos lecionários, entre os códices e os minúsculos, etc. Essas versões, portanto, assumem a seguinte metodologia: a maior massa de manuscritos do Novo Testamento reconstitui o texto original do mesmo. Contudo, quem estuda crítica textual, crítica manuscritológica, crítica paleográfica, sabe muito bem que esse tipo de raciocínio de que a quantidade garante o conteúdo original de uma literatura é demasiada insustentável, pois os dois critérios para o estabelecimento e consolidação de um texto como original são a sua atestação nos exemplares mais antigos e de boa qualidade e sua teologia antiga através da tradição eclesiástica. Qualquer perícope ou vocábulo textual que passe por estes dois escrutínios da baixa crítica textual recebem, consequentemente, aprovação e titularidade. Nesse caso, os mais antigos manuscritos da família alexandrina performam nesse texto Jesus, a descrição sobre quem resgatou os hebreus da escravidão do Egito, e também os pais da igreja mais antigos que fizeram o uso da Epístola de Judas. Eles também extraíam suas dissertações teológicas do texto tipo alexandrino. A grosso modo, seus comentários quase sempre dialogam em similaridade com a transmissão manuscrita alexandrina. Por isso, esse corpo de manuscritos antigos são mais relevantes dentro do mundo acadêmico, quanto o assunto é a reconstrução histórica do texto e da teologia inerente ao texto. Vejamos, portanto, alguns manuscritos e papiros antigos que vertem Jesus ao invés de Senhor. Então, temos aqui um manuscrito muito antigo, em grego maiúsculo. Este aqui é o papiro 72, este papiro aqui, digitalizado. É o grego uncial maiúsculo. Este é o papiro C72, está aqui. É simplesmente o mais antigo texto da Epístola de Judas disponível. Data entre 200 e 250 depois de Cristo. Podemos ver sublinhado de vermelho aqui, Theos Christos. Podemos ver sublinhado de vermelho o nomina sacra, dois nomina sacra, que é uma forma típica dos antigos escribas mencionarem Deus, Jesus, o Espírito Santo e o substantivo Cristo. E aqui no papiro vemos claramente os substantivos nominativos no singular. Aqui, as iniciais do nome Theos, o teta e o sigma, e também o nomina sacra de Cristo, o Christos. Temos aqui o Ki, o Uro
e o sigma. Traduzido como Deus ou Cristo, ficando assim, o texto ficaria assim: quero lembrar a vós uma vez por todas, sabendo todas as coisas, que Deus, o Cristo, tendo salvo um povo da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aqui nós temos o mesmo papiro, P72, como exemplo. No verso 4, um versículo antes, nós temos aqui 3 nóminas sacras. Nós temos sempre um gancho em cima do nómina sacra. O mesmo padrão se repete no versículo 4 do mesmo papiro, o P72. Aqui nós temos Senhor Jesus Cristo, sendo destacado pelo nómina sacra, que é uma forma abreviada. Kyrion, Yesu, Yeson, Christon, Yesun Christon, né? Kyrion, Yesu Christon. A única diferença é que aqui está no caso acusativo. Então nós temos aqui os substantivos no caso acusativo. Temos aqui um outro manuscrito antigo. Esse aqui é o Códice Vaticanus. E o que nós temos aqui? De novo, um nómina sacra. Era costume padrão, era familiar aos escribas escreverem, usarem o nómina sacra, que era uma forma abreviada para os nomes de Deus, né, para os títulos, aliás, de Deus, para o substantivo Jesus, Cristo e também para o Espírito Santo. Este é o famoso Códice Vaticanus, data entre 300 e 330 depois de Cristo para a maioria dos eruditos em crítica textual. Esse é o mais importante códice do Novo Testamento. Aqui temos sublinhado de vermelho o nómina sacra, né, Jesus, se referindo a Jesus. O texto, portanto, lê-se: e quero lembrar a vós, uma vez por todas, sabendo todas as coisas, que Jesus, tendo salvo um povo da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aqui nós temos um outro manuscrito antigo, é o Códice Alexandrino. Para muitos, o terceiro códice mais importante aí, ao lado do Códice Vaticano e Sinaíticos. Temos o aqui, sublinhado de vermelho e azul, Jesus Lahon, povo, e Jesus. Este é o Códice Alexandrino, que é datado em 400 depois de Cristo. Um dos códices de maior reputação para o texto grego do Novo Testamento, de fato. Nele podemos ler claramente o nome completo de Jesus, executando a ação verbal, tendo salvo um povo da terra do Egito. Quem? Jesus. O seu vizinho mais próximo, o Códice Efraimita, performa também a mesma leitura. Está presente também no Códice Efraimita. Aqui temos agora a Vulgata Latina, de Jerônimo. Esta é a versão da Vulgata Latina, que também versa Jesus. A Vulgata Latina é uma tradução do grego para o latim, muito respeitada e data por volta do ano 380 depois de Cristo. Então temos o texto aqui de Judas em grego, temos Jesus sublinhado, né? Hipomones sai de rimas boulomai, eidotas rimas apax, pantachot Jesus, laon equites aigiptu sossas todeuteron tus me psteusantas apolesen. Então temos aqui agora o texto em hebraico de Êxodo. Portanto, eu disse, temos aqui o texto em hebraico, portanto eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu e do Amorreu e do Ferizeu. Quem que está executando aqui o verbo? Far-vos-ei. Ou seja, vos farei subir. É o próprio Deus, é o próprio Yahweh, aqui o tetagrama. Nós temos um versículo antes, Êxodo 3,16. Vai e ajunta os anciãos de Israel, Deus se comunicando com Moisés, e diga-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. E aí tem a continuação, verso 17. Né? Portanto, eu disse, vos farei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu e do Amorreu e do Ferizeu e do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Conclusão teológica gramatical. Ao compararmos com o texto de Êxodo 3, versos de 14 a 17,
onde temos aqui o tetagrama, Yahu, Yud, Ve, Vav, Re, substancia-se a unidade composta entre o Filho e o Pai. Substancia-se sua equivalência e unidade com o Pai. Haja vista que também Jesus declarou ser o grande Eu Sou, em João capítulo 8, verso 58. Desse modo, as passagens se harmonizam perfeitamente e evidenciam que Jesus é Deus não apenas por filiação com o Pai, como um Deus inferior, como alegam os nossos amigos negacionistas desse ensino. Ele é Deus por excelência, por natureza, e aqui está mais uma prova da unidade perfeita entre o Pai e o Filho, atuando juntos na libertação do povo cativo no Egito. Assim como juntos também atuaram na criação de tudo o que existe, conforme Gênesis 1:26, João 1:3, Hebreus 1:10, Colossenses 1:16-17. Isso sem mencionar também o terceiro personagem da Trindade Divina, o Espírito Santo. A atuação, a partilha dos atributos, a plenitude composta entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, embora seja um artigo de fé misterioso, cuja complexidade não possa ser totalmente sanada pelas mentes humanas, foi-nos revelado que assim é a identidade do nosso Deus por meio das Escrituras do início ao fim. E respeitando os limites da revelação divina, também confessamos a mesma virtude, e munidos das afirmações dos profetas, de Jesus Cristo, dos apóstolos e dos antigos pais apostólicos, não tememos em anunciar a mesma verdade dogmática. Amém. Então, temos aqui o texto de Judas 1:5, que é mais uma prova da divindade de Cristo. A divindade de Cristo na Epístola de Judas.